pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela, vou me apresentar um pouquinho brevemente para vocês, tá? Sou bióloga formada pela Unesp, sou mestre em zoologia e atualmente eu faço doutorado em biociências também pela Unesp. A minha linha de pesquisa ela sempre foi relacionada com os triatomíneos, né, os insetos vetores da doença de Chagas, mas focada numa parte mais sistemática, filogenética, então da taxonomia, porque eu trabalho bastante com cruzamentos experimentais, principalmente com os híbridos que deles surgem, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas, comentando um pouquinho da história, né? Carlos Chagas, lá em 1907, ele foi chamado para combater uma epidemia de malária em Minas Gerais, que estava atrapalhando então o comércio na época, tá? E ele encontrou o Trypanosoma minacense. E após um tempo, Cornélio Mota, ele apresentou um percevejo hematófago bastante comum na região. E após um tempo, após as pesquisas e com o laboratório que eles tinham alocado na época, eles encontraram um Trypanosoma cruzi nesse inseto, tá? Então, após encontrar o hospedeiro no parasita, ele realizou diversos exames de sangue em moradores e também em animais da comunidade, né, que estavam ali ao redor, presente nos interiores da casa, e ele encontrou então o parasito tanto em um gato quanto em uma criança, numa menina. E então, analisando os sintomas da época e também, né, esse novo parasito com esse novo vetor, foi denominado a doença de Chagas. A classificação taxonômica do Trypanosoma cruzi, ele está inserido no domínio Eucariota, no filo Euglenozoa, na ordem Kinetoplastida, que mais para frente a gente vai ver que é uma característica muito importante, na família Tryposomatidae, do gênero Trypanosoma e então a espécie Trypanosoma cruzi. Então, como eu falei no slide anterior, o kinetoplasto, ele é uma característica muito importante para esses indivíduos, tá? Onde a gente consegue ver aqui na segunda imagem que tanto em tripomastigota, epimastigota, promastigota e hemastigota, tanto o flagelo quanto o cinetoplasto, ele se altera conforme a mudança de forma do parasito. Então, a gente tem em tripomastigota o cinetoplasto e o flagelo inserido bem no início, né, do parasito. Em epimastigota, a gente tem essa localização bem ao centro, bem próximo ao núcleo. Na promastigota, eles estão inseridos mais externamente, bem para o final ali do parasito. E o amastigota, por ser uma forma pequena, arredondada, ele está ali também bem próximo ao núcleo, mas de uma forma onde ele não apresenta um flagelo muito grande, né? Então o flagelo ele é um pouquinho menor se a gente comparar com as outras formas. Então aqui nessa imagem de microscopia de varredura, a gente vê com mais exatidão essas o cinetoplasto, o flagelo, a bolsa flagelar e o núcleo, né? De uma forma onde a gente consegue até realmente identificar as formas do Trypanosoma cruzi, tá? Então a gente vê em A sinalizado pelo K o cinetoplasto, em A bolsa, o flagelo, tá?
e a gente consegue identificar essas regiões também nas outras imagens. Mas o Trypanosoma cruzi ele apresenta uma ampla variedade biológica e genética detectada por meio de marcadores biológicos, bioquímicos, imunológicos e genéticos. Então, eles apresentam seis cepas, tá? Que são as DTUs, caracterizadas por fatores específicos de virulência, né, e patogenicidade, determinando então as diversas manifestações clínicas e até mesmo resistências ao tratamento, e elas podem predominar em algumas regiões. Nessa imagem, tem todas essas tipagens, né, e a gente pode ver que em algumas regiões da América do Sul, e um pouquinho ali também da América Central, né? A gente pode ver que elas estão mais predominantes. Então, conforme explica nesse artigo, quanto maior esse desenho da tipagem, maior a prevalência dessa tipagem nesse local. E outra coisa muito legal da gente relacionar é que a partir do momento, se vocês verificarem esse tracejado na imagem, a gente tem uma prevalência da fase crônica cardíaca nessas regiões acima e abaixo uma prevalência da fase crônica digestiva, tá? Então, essas tipagens, elas realmente estão ligadas ao modo que elas atuam, tá? Tanto geneticamente quanto na gravidade, na patogenicidade da doença. E ele possui, o Trypanosoma cruzi, né, como eu já disse, ele possui variações morfológicas e funcionais, alternando entre essas divisões que ele sofre, né, a divisão binária, e as suas formas também podem ser não replicativas e infectantes, assim como podem ser replicativas e não infectantes. Então, a gente tem a forma epimastigota, que ela está presente no tubo digestivo do inseto vetor, e ela é uma forma replicativa e não infectante. Traduzindo, né, é uma forma onde ela é focada na sua replicação, em se multiplicar. Mas se você for contaminado com essa forma, não necessariamente você vai estar de fato gerando uma infecção. Aí nós temos a mastigota, que ela está presente no interior das células dos mamíferos e ela é uma forma replicativa, mas pouco infectante. Então ela pode infectar, tá? Mas ela também está focada mais na sua multiplicação. E a tripomastigota, que é o que a gente de fato reconhece como Trypanosoma cruzi, que são as formas encontradas nas fezes e na urina do vetor, assim como também circulante no sangue do mamífero. Essa forma ela já não é replicativa, mas ela é sim altamente infectante. Essa forma, né, a tripomastigota, é a forma que a gente vê em diversas imagens e é a característica principal do Trypanosoma cruzi. Então, aqui a gente tem a forma epimastigota, tá? Se a gente relembrar um pouquinho lá dos slides anterior, a gente consegue associar isso a características, né, do cinetoplasto e do flagelo. A gente vê ali eles bem na região do meio ali, né, bem no meio desse parasito. Aqui nós temos a forma amastigota. Então, a gente vê também o cinetoplasto, o núcleo, mas a gente não consegue identificar o flagelo,
porque ele é realmente muito pequeno, tá? E aqui, de fato, o tripomastigota, realmente, como a gente conhece, o Trypanosoma cruzi. Se a gente comparar a imagem do tripomastigota e do epimastigota, a gente consegue claramente ver essa diferenciação na posição do cinetoplasto, da bolsa flagelar, do núcleo e, consequentemente, então, do flagelo. A gente vê uma forma mais alongada e mais arredondada, né, como se fosse um C, que é nítido do Trypanosoma cruzi. E agora, falando um pouquinho do ciclo de vida desse parasita, eu gosto de separar de duas formas esse ciclo para a gente compreender é, realmente como se deve a transmissão a partir do vetor, tá? Então, a gente tem o ciclo do Trypanosoma cruzi no inseto, onde o triatomínio ele se alimenta do sangue dos mamíferos, né, do homem, e ingere, então, a forma tripomastigota. Então, a partir do momento que ele se alimenta com o sangue, ele vai estar inserindo a forma tripomastigota. E na tripomastigota, ela migra para a porção média do intestino do inseto e começa a se diferenciar em epimastigota, tá? A partir disso, quando ela está no intestino e conforme ela vai, né, decaindo, saindo até chegar no reto, ela novamente se diferencia em tripomastigota. Aí a gente tem uma diferenciação de nome, né, onde quando o barbeiro se alimenta, ele é chamado de tripomastigota sanguíneo, por estar no sangue dos mamíferos. E quando ele vai sair do inseto, a gente denomina ele como tripomastigota metacíclico, tá? E aí, a partir dessa diferenciação, ele está pronto para ser liberado. E como ele é liberado? Ele é liberado a partir das fezes do barbeiro. O barbeiro ele é muito conhecido pela sua característica de, ao mesmo tempo que ele está se alimentando, ele pode defecar. E nessa situação é onde o mamífero, né, principalmente o humano, coça e leva essas fezes então contaminadas para o sangue. A partir dessa contaminação, entra então o tripomastigota metacíclico e invadem as células do hospedeiro, tá? Quando eles invadem a célula, eles se diferenciam em amastigotas e se multiplicam bastante, tá? E então, quando há essa alta multiplicação, eles novamente começam a se tornar tripomastigotas e rompem a célula do hospedeiro, entrando na corrente sanguínea e linfática. É importante a gente lembrar que quando ele sai da célula e ele se torna tripomastigota, ele pode continuar invadindo outras células, tá? Então essa multiplicação, ela vira realmente um ciclo dentro do próprio hospedeiro. E assim é o ciclo da doença de Chagas. Aqui é o ciclo também, da mesma forma que eu falei, expliquei, só que ele mostra a capacidade que as tipagens do Trypanosoma cruzi têm de se multiplicarem. Então, a gente pode ver na primeira imagem ali no começo, duas cores de Trypanosoma, a verdinha e a laranja.
Hoje sabe que essas tipagens, ela conseguem se recombinar. Então, há ali uma alteração genética entre as próprias tipagens. Elas conseguem, então, se dividirem e ir formando, vamos dizer, uma nova tipagem, tipagens híbridas, tá? E aqui eu trouxe os meios de invasão da célula do Trypanosoma cruzi. A gente tem três principais tipos, tá? Que são as dependentes da exocitose, que é a primeira ali, é, onde a gente pode ver a beiradinha laranja. A segunda, que é a independente de actina, é, caracterizada pelo número 2, né? Essa parte em volta mais verdinha. E a 3, que é a dependente da endocitose, tá? Que ela está caracterizada por essa voltinha mais roxinha. E isso tá ligado, né, à forma e quando esse esse parasito vai invadir a célula. Tanto que a gente pode ver que em uma célula é possível encontrar a mastigotas e tripomastigotas invadindo, ok? E como que é os sintomas da doença? A doença de Chagas ela é dividida em duas fases: a fase aguda, que é a fase inicial da doença, e a fase crônica. A fase aguda ela é muito confundida com uma gripe normal, porque ela causa febre, dor de cabeça, fraqueza, inchaço nos rostos e na perna. E no caso da picada, pode ocorrer o chagoma, que é como se fosse um furúnculo, né? Uma protuberância, geralmente no rosto, que se forma após a picada do triatomínio. E a fase crônica é quando os pacientes que não foram tratados na fase aguda, eles desenvolvem algumas doenças que podem apresentar tanto complicações cardíacas e digestivas, como eu já disse em alguns slides anteriores. E é recomendado a gente fazer o exame da fase crônica quando a pessoa apresenta sinais de cardiopatia, quando ela tem algum familiar com diagnóstico confirmado de doença de Chagas, quando eles moram ou moraram já em lugares rurais com relato da presença, ou se então realizaram a transfusão de sangue antes do ano de 1992. Isso porque nessa época não tinha muito, não era realizado, não era feito, né, exames corretamente para realizar essa transfusão sanguínea. Então, as pessoas elas tinham um risco maior de contaminação, não só pela doença de Chagas, quanto por várias outras. Então, as formas de transmissão. É a transmissão vertical, né? A parte congênita, onde a mãe pode passar por o feto. O contato direto com as fezes do barbeiro após a picada. Acidente laboratorial, contaminação cruzada, a transfusão de sangue, né, ou transplante de órgão infectado para um receptor sadio, e o consumo de alimento contaminado pelas fezes ou então pelo Trypanosoma cruzi, tá? Então, eu trouxe esse gráfico, onde a gente pode ver que a principal forma de transmissão é a via oral, e então a vertical. E esse ignorado, a gente tem situações onde a pessoa não sabe como foi contaminada. Aí eu trouxe nesse mesmo artigo que eu trouxe essa figura, eu relacionei com
as quantidades, né, de transmissão vetorial e oral. A gente vê que a transmissão oral ela é muito grave no país, no país, e a transmissão vetorial ela ainda acontece. E é importante a gente enfatizar isso porque muitas pessoas elas acreditam que isso não existe, que é uma doença antiga, sendo que na verdade é uma doença infelizmente negligenciada que está aí pelo Brasil e a América inteira. Então aqui eu trouxe algumas notícias, né? Como a doença de Chagas na USP, um e-mail alerta que foi visto um inseto vetor no campus. Então, e eles, a partir desse inseto, eles realizaram estudos onde foi confirmado que esse inseto ele estava contaminado. Então, mais de 1.200.000 de brasileiros têm doença de Chagas, mas 70% não sabem. Então, vem muito dessa negligenciação da fase aguda, onde se compara com diversas outras doenças, e daqui 30, 40 anos vai ter a forma crônica da doença, então vai descobrir que tem doença de Chagas. E indígena da Amazônia possuem genes que protegem contra a doença de Chagas. Isso é muito importante e muito interessante, porque esse povo indígena, ele pode contribuir com um novo tratamento, tá? Né, para a doença de Chagas, isso já está em estudo. Criança e mulher morrem por doença de Chagas. Batedeira de açaí em Santana é interditada. Então é por isso que é muito importante a gente comer alimentos de lugares reconhecidos, né? É difícil a gente comer, por exemplo, um açaí não pasteurizado. Tem uma probabilidade de contaminação muito alta, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente que os triatomíneos eles têm um ambiente que eles gostam de ficar em palmeiras, numa parte mais peridomiciliar, tá? E garota morre após doença de Chagas ser confundida com dengue em São Paulo. Então, sempre reforçando, né, que a fase aguda da doença, ela é muitas vezes confundida, então a gente não faz o exame correto. É sempre bom saber o histórico desse paciente, para realmente saber qual forma de tratamento e qual diagnóstico fazer. Agora, falando um pouquinho do vetor, ele é da ordem Hemiptera, da família Redovidae e da subfamília Triatomine. Então, todos são hematófagos e eles estão presentes em todos os estados brasileiros. E ele é conhecido como barbeiro, bicudo, chupão e apresenta o hábito noturno. Então, por que barbeiro? Por ele ter esse hábito noturno, ele é atraído pelas luzes das casas e é um animal grande. É um animal que relativamente grande se a gente comparar com outros insetos. Se a gente comparar com outros insetos. Então a gente tem uma situação onde ele pousa no rosto, pica o rosto. Então ele é atraído ali por essa região mais facial, tá? Que é num caso que se ele fosse um animal de hábito diurno, isso não aconteceria provavelmente, porque é um animal que logo que você vê, você afasta. E como você conhecê-los? A gente tem uma diferenciação entre os insetos, né, de fitófago, predador e hematófago, onde a gente tem o hematófago caracterizado pelo sua boca, né, tipo picador-sugador. Então ela é reta e ela não ultrapassa o primeiro par de pernas. Já o fitófago, eles têm essa boca, né, bem comprida, ultrapassando
o primeiro par de pernas. E já o predador, a sua boca ela é bem robusta, bem forte, um pouco mais grossa e um pouco mais curvada, mas ela também não ultrapassa o primeiro par de pernas. E a gente tem três principais gêneros nos triatomíneos, tá? Que são o ródinos, onde a inserção das antenas ela tá na parte mais externa da cabeça. O panstrôngilos, onde essa inserção da antena ela é bem próxima aos olhos. E o triatoma, onde essa inserção ela é entre os olhos e entre a parte mais externa. Então, ela tá bem ali no meio. Então, eu trouxe essas imagens para a gente conseguir identificar para vocês terem essa visualização. E o ciclo de vida do triatomínio, tá? Então, a gente tem o adulto, onde a partir do cruzamento gera os ovos, e desses ovos a gente tem 5 estágios de ninfa. Todos esses estágios são hematófagos e todos esses estágios, se um deles já está infectado, pode ocorrer a infecção em qualquer um desses estágios. Isso é muito importante a gente saber. E a diferenciação entre macho e fêmea, que de forma hematófago para a doença de Chagas não tem importância, os dois são hematófagos, tá? É só para curiosidade mesmo. Então a gente tem o macho com a parte externa aí mais arredondada e a fêmea com uma protuberância, né? A gente vê uma diferenciação bem clara entre macho e fêmea. Então aqui eu trouxe nesse slide a ocorrência e a distribuição dos triatomíneos de importância epidemiológica, tá? Em 2012 a 2016. E a gente tem o Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus migistros, o Rhodinus robustus, o Rhodinus neglectus, Triatoma maculata, Triatoma pseudomaculata, ele é muito característico da região Nordeste. O Triatoma rubrovaria, que ele está bem inserido ali no Sul, tá? O Triatoma brasiliensis é um triatoma que ele está amplamente no Brasil inteiro, né? Mas ele é mais característico também do Nordeste. O triatoma sórdida, que ele é muito presente no centro-oeste e sudeste do Brasil. O triatoma vitíceps, que ele está mais presente na região sudeste. O Panstrongylus luteus, também focado mais no Nordeste. O Rhodinus nascius, ele é mais distribuído ali para o Norte e Nordeste também. E o Triatoma infestans. Esse Triatoma infestans, ele é o principal vetor da doença de Chagas, mas houve uma grande mobilização para ele ser erradicado no Brasil, tá? Então hoje ele é considerado erradicado, mas ainda assim existem algumas aparições dessa espécie. Então, a gente tem um animal de hábito noturno, né? Que ele pode ser tanto numa região intradomiciliar, dentro de casas, ainda mais principalmente casa de pau a pique, com madeira, enfim, é sempre encontrado em casas desse estilo. No peridomicílio, né? Próximo às casas, em acúmulos de madeira, também em galinheiro. É muito importante a gente ter essa conscientização de sempre manter o em volta da casa limpo, porque realmente eles gostam desse acúmulo
de materiais. E também na área silvestre, né? Principalmente em topos de palmeiras. E a gente vê ali também uma foto de uma armadilha para triatomínio. A vigilância entomológica. Então, como se dá essa rotina de controle, né? Ela pode ser ativa ou passiva, mas de forma geral, quando o morador ele encontra o inseto, ele entrega para o posto de identificação, né, do município, vigilância, pode ser vigilância sanitária. Então, vem a identificação. É um triatomino? Se não, informa e explica, né, fala que não tem importância na transmissão da doença de Chagas. E se sim, é realizada então essa busca ativa da equipe de saúde do município e ver se foi encontrado outras espécies, outros animais, se sim, se não. Se sim, ele é enviado, é feita uma notificação, né? E então explica para esses moradores, verifica qual o estágio de ciclo de vida estão esses insetos, porque se é encontrado apenas adultos, o recomendado é não borrifar inseticida. E se for encontrado as formas de ninfa, né, tanto ovo quanto ninfa, borrifa no local todo, a fim de evitar, então, essa propagação do triatomínio. Qual que é o desafio da transmissão vetorial? O desafio está ligado principalmente à dificuldade de detectar e controlar os triatomíneos, porque eles têm uma ampla diversidade e eles se adaptam muito fácil, tá? A gente pode ver aqui nessa imagem que eles estão no Brasil inteiro. Claro que tem alguns estados ali que não aparecem, mas não é porque não tem, é porque não foi notificado, tá? É sempre importante quando a gente fala de epidemiologia, a gente tem que ter essa noção de que existem estados, municípios que não fazem esse controle, que a gente tem uma população que não entende, que não sabe diferenciar, tá? E aqui eu também trouxe as principais, né, os principais ecossistemas ligados à doença de Chagas. Então a gente tem a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica e as pradarias ali como o principal habitat desses animais, tá? E falando um pouquinho, né, da minha área e relacionada a essa diversidade e adaptação, hoje em dia a gente sabe que as diversas espécies elas estão sujeitas a formar híbridos, então isso aumenta ainda mais esse desafio do vetor, tá? De controlar o vetor. Então é muito importante a gente sempre reconhecer o vetor. E então tem um programa brasileiro onde a gente tem um Brasil sem chagas. Então esse programa ele tende a fortalecer as políticas de saúde pública para identificar e tratar os casos precocemente, melhorar a educação e a conscientização da população, para então ter um controle vetorial, as pessoas conseguirem identificar esse vetor e, claro, investir em pesquisa para desenvolver as novas ferramentas para auxiliar tanto em tratamentos quanto no combate à doença de Chagas. Então a gente vê essa figura onde a gente mostra o conceito, né, do foco da transmissão parasitária, mostrando como que quando o vetor, o reservatório, o parasita e o homem interagem num ambiente propício, esse, essa infecção parasitária ela está constantemente ocorrendo. Tá? Aqui eu trouxe alguns casos confirmados da doença de Chagas até 2018. Então a gente tem muitos casos no Pará,
tá? É uma das regiões que mais tem casos de doença de Chagas. É no norte, né, principalmente, mas de forma nacional, o Pará ele é muito característico na doença de Chagas. Na região Nordeste, a gente tem a Bahia, né, como o principal estado de casos confirmados. Na região Sudeste, a gente tem Minas Gerais, tá? Na região Sul, Rio Grande do Sul. Na região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? É uma região muito característica também da doença de Chagas. E a gente pode ver nessa tabela que a gente tem a notificação da doença e de fato a infecção. Então, muitas vezes tem uma notificação de possível, mas nem sempre confirmado. Então, realmente é importante sempre lidar com o histórico do paciente e os diagnósticos corretos, tá? Aí, como eu disse, né, o Pará, ele é muito, muito característico da doença de Chagas. É um estado que sempre está com os seus casos altos. Então, a gente tem aqui essa pesquisa até 2017, onde os casos realmente praticamente só aumentaram, tá? E isso é muito perigoso, porque era uma doença que era para tender a diminuir, né? Com esses programas, com a conscientização da população, era uma doença onde o certo era a gente ter essa diminuição de casos, mas pelo fato de ser uma doença negligenciada, a gente tem uma situação onde é considerado, infelizmente, existe todo um preconceito, uma doença de pobre. Então, não é uma doença que se esforçam para combater, né? Então, o importante de reconhecer o vetor é realmente a gente auxiliar como população. Então, a difusão, né, desse conhecimento, que é objetivo e é acessível, é muito importante que todos possam reconhecer o vetor para a gente ter essa conscientização para conseguir controlar o vetor, até mesmo se você não tem órgãos municipais que ajudem nisso. Se você tem essa capacidade, você consegue eliminar o vetor ali da sua casa, tá? Então, essa forma de controle, né, é pulverizar as casas e os arredores, melhorar a estrutura física das moradias, principalmente fechando rachaduras, né? Manter medidas preventivas, como o uso de telas na janela, adotar práticas de higiene no preparo e no consumo de alimentos, né? Porque a gente sabe que existe a ingestão oral, que ela é muito forte. E é isso que eu queria deixar para vocês. Agradeço a atenção. Fiquem à vontade para me mandar um e-mail caso tiverem alguma dúvida, se interessarem mais no assunto, tá? Muito obrigada.